Pessoal, boa noite. Hoje, por conta de problemas que eu tive na internet, né, aquilo que eu havia planejado e indiquei para vocês nas minhas comunicações, né, de que hoje teremos o primeiro encontro síncrono das 7 às 9. Infelizmente, acabou dando tudo errado, né? A internet aqui em casa bagunçou a minha vida e aí, né, eu fui entrar, já era por volta das 8 e pouco da noite, dei sorte ali de pegar ainda alguns de vocês que estavam online, né? E aí eu tô fazendo aquilo que nós combinamos brevemente, que é fazer a gravação desse vídeo, procurando pontuar aquilo que era o objetivo, né, primordial desse primeiro encontro, que era falar um pouco sobre o plano de ensino e o sistema de avaliação que vai ocorrer na disciplina, entre outras questões, né, que talvez eu não aborde agora nesse vídeo. Então eu reforço o meu pedido de desculpas e vou mandar, se não hoje, amanhã, novamente, um recado também dentro daquilo que a gente conversou brevemente, de procurar marcar um encontro, uma conversa para a próxima semana, né? Porque a minha preocupação, como hoje deu problema, a minha preocupação é que o nosso curso, o curso que vocês vão ter comigo sobre o meio ambiente e sustentabilidade, ele ele tem aí uma carga horária de 30 horas e eu concentrei isso em 7 semanas, começando agora no final de 2020, ou seja, né, na primeira semana de dezembro. E aí nós retornaremos em janeiro e vai se dar sequência ali ao longo de fevereiro, no sentido de tentar fechar e amarrar dentro das possibilidades do momento, né, que nós estamos vivenciando, colocar uma formação satisfatória dentro daquilo que eu imagino para a disciplina e para aquilo que vocês precisam ou que vão precisar na prática da profissão de vocês, né, que envolve a questão dos negócios imobiliários. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que a primeira situação, né, é me apresentar brevemente. Meu nome é André Vinícius, eu já estou batendo aí quase os 50 anos de idade, meio século de vida, né? Sou professor, esse ano que eu completei 25 anos de sala de aula, comecei com a maior parte dos professores ali nos bancos escolares, colégio público, depois tem toda uma trajetória que envolve a área técnica. Num dado momento eu abandonei sala de aula, fui me meter num projeto chamado Gasoduto Brasil-Bolívia. Enfim, não vem ao caso conversar sobre isso. O que eu posso dizer sobre esse momento, essa experiência. Depois fui trabalhar com organizações não governamentais, um momento extremamente rico da minha vida, que me fez
perceber, refletir, dialogar entre aquilo que a gente vê muitas vezes na teoria, na base conceitual, e aquilo que a gente tem na prática propriamente dita, né? Eu sou geógrafo, né? Então, toda a minha formação, a graduação em geografia, o mestrado em geografia e doutorado em geografia, e tanto mestrado como doutorado eu tenho como foco, entre outras questões que foram pesquisadas e desenvolvidas, discutir o processo de produção da cidade, as contradições que nós temos na realidade urbana, e tendo aí como elemento de análise, né, o Estado, por um lado, e articulado a isso o modo como os agentes do mercado imobiliário atuam e operacionalizam na realidade urbana, e aí toda a complexidade, todas as contradições que existem nesse processo, né? Então eu me sinto muito à vontade de atuar, né, de integrar o corpo docente do curso de negócios imobiliários, bem como me sinto à vontade em trabalhar a questão, essa disciplina, que também é extremamente complexa, né? Enfim, existe uma banalização, infelizmente, por parte de vários setores da sociedade. Isso envolve propriamente a academia, quando se trata da questão ambiental, das problemáticas ambientais, e a intenção do curso é justamente tentar jogar um pouco de luz, né, nessa, nesse campo nebuloso do que efetivamente a gente está falando, né, porque é um monstro, né, ao mesmo tempo que é tudo, é nada. Então, a gente muitas vezes fica perdido porque se banaliza, né? Muitas vezes se simplifica a questão das problemáticas ambientais, né? Ela fica muito mais no plano do marketing ou do discurso, e pouco no sentido da análise crítica do processo. E quando a gente vai falar sobre a questão das problemáticas ambientais, e sobretudo trazendo para o campo da cidade, para a realidade urbana, hoje existe um vínculo muito intenso entre a atuação do mercado imobiliário, né, e, e esse discurso, né, a gente pode colocar dessa forma, sobre a questão ambiental. Então, a ideia do curso é a gente tentar entender até onde efetivamente a gente tem avanços nessa área, quando se considera o setor imobiliário e a questão ambiental, e óbvio que isso envolve uma série de outros agentes da sociedade, incluindo o Estado, ou até onde a gente tem um mero discurso ou ações que são muito específicas para certos grupos ou classes sociais, né? Sobretudo quando a gente traz para o debate aquilo que nos últimos tempos se fala sobre cidades sustentáveis, né? Mas enfim, isso vai aparecer ali na apresentação do curso. Eu, em geral, eu gosto nesse primeiro contato, óbvio, é um contato frio, a gente está falando, né, por tela, vocês aí, eu aqui, essa tecnologia, ela é da nossa realidade, mas nada substitui aquilo que nós temos, né, de interação, né, de interagir
dentro da sala de aula, do olho ao olho, né, do conversar, do perguntar, quem eu sou, quem são vocês, enfim, né? Quer dizer, eu acho que mais do que a disciplina, eu acho que o primeiro contato, e eu acredito muito nisso, entre professor e aluno, é essa troca, né, inicial, porque nós somos indivíduos, estamos todos ali no mesmo barco, a gente sofre todas as angústias, as mesmas felicidades, as mesmas dúvidas, né, em síntese, mas de alguma forma a gente vai tentar superar isso através desse mecanismo do ensino remoto. Como eu tive problemas hoje, né, e não consegui realizar esse primeiro encontro síncrono, nós deixamos mais ou menos combinado e eu vou oficializar isso através de um comunicado para vocês ainda, se não hoje, no máximo até amanhã, né? Aquilo que nós acertamos de nos encontrarmos na próxima quinta-feira, no dia 10, talvez não 2 horas, 1 hora e meia, até porque esse vídeo ele já vai resolver parte daquilo que eu conversaria hoje com vocês, né? E aí, na outra semana, no dia 17/12, né? E aí a gente tem a parada, o recesso da universidade. Eu vou mostrar para vocês em alguns instantes a questão de datas, em que momento em que o curso, sobretudo a partir de 2021, ele retorna, em que momento em que ele encerra, enfim, né, alguns objetivos. Então, eu acho que a primeira parte da minha fala seria essa. Então, eu vou dar uma... Ah, e aí um outro detalhe. Eu, eu confesso que, primeiro, eu tenho alguma dificuldade, apesar de mexer, né, com essas ferramentas tecnológicas de longa data. Para mim, algumas coisas são extremamente novas, como para boa parte dos professores, né? O modo como a gente, eu particularmente, né, eu posso dizer que diante da pandemia, dessa exigência, né, ou essa imposição, e ela é necessária, do trabalho remoto, home office, em casa, aquilo que você acha que dominava, que tinha certa facilidade, você vai descobrindo uma série de dificuldades, né? Então, por exemplo, fazer um vídeo que em tese parece ser algo absolutamente fácil, não é, né? Porque a linguagem de um vídeo é diferente da linguagem que você tem, por exemplo, dentro de uma sala de aula, e talvez fique extenso o vídeo. Eu sou bicho de sala de aula, eu não sou bicho de, de, de tecnologias como essa que a gente está agora interagindo. E para facilitar, eu estou assustado, nunca me passou pela cabeça, mas eu entendo que para facilitar, eventualmente, algumas falas, algumas observações, algumas pontuações, algumas reflexões da minha parte, que não envolvam necessariamente esse momento do encontro síncrono, né? Mas que eu acho que é necessário ir além, porque vocês vão ter um momento ali, né, das atividades assíncronas, de estar trabalhando, etc, etc, mas no meio dessa história inteira,
eu estar ali passando, indicando documentário, podcast, alguma reportagem, ou eu abrindo a tela e falando, gente, olha, preciso aqui de uns 30 minutos, porque me deu bateu aí uma ideia, uma reflexão que eu acho que seja importante passar para vocês, para auxiliar, inclusive, vocês na produção, né, do sistema de avaliação que eu também pretendo apresentar daqui a pouco. Então, nesse sentido, eu acabei, e também não sei se vai dar certo, eu abri um canal no YouTube, por entender que talvez ele seja um formato mais direto, mais fácil, né, de vocês terem acesso ao que eu preciso conversar com vocês. Né? Ele tem um nome peculiar, e aí vocês, é óbvio, a gente vai ter pouco tempo para se conhecer, mas o canal, ele chama-se Geografia e Marxismo, então ele não vai ser só um canal destinado às minhas atividades como docente na UFPR. Não vou entrar no mérito agora do porquê que é geografia e marxismo. Geografia porque eu sou geógrafo, marxismo, óbvio, porque é a minha linha, eu, enfim, não, não consigo pensar o mundo se não balizado por uma estrutura de pensamento que de longa data eu venho aprendendo e estudando, que é a questão do marxismo. Isso não significa que eu seja comunista, que eu pregue, ou seja, comunista no sentido clássico, né? Enfim, né? Hoje a maluquice que a gente vive no mundo, que eu pregue que as casas tenham que ser invadidas, enfim, todas essas baboseiras que existem por aí. Eu tenho clareza que vivo no mundo capitalista, mas quando eu me coloco como marxista, é o modo que eu tenho de pensar e realizar as minhas reflexões diante do mundo nas mais diversas escalas, do local, Curitiba, ao global, o mundo como um todo. Né? E de antemão eu deixo também muito claro de que em momento algum eu tenho como assim, ao contrário, em momento algum, ao longo da minha trajetória como docente, eu sempre tive muita preocupação de passar para os alunos as mais diferentes vertentes do modo como a gente pode pensar a realidade. Né? Eu sou marxista, mas leio uma série de outros autores que não são marxistas, porque entendo que é necessário, é conhecimento, e desta forma eu também procuro agir com os alunos. Quer dizer, eu não sou o dono da verdade, né? Eu acho que você tem autores e produções, e isso vai aparecer em alguns textos que não são marxistas, e que eu vou trabalhar com vocês, que são extremamente críticos. Né? Óbvio que eu, dentro da minha atuação como docente, o que eu não trabalho, não aceito, qualquer posicionamento, seja de acadêmicos, de jornalistas, né? Hoje tem os tais dos influencers, sei lá o que isso significa exatamente, hoje todo mundo é influencer, coisas que partem para a questão do sexismo, do racismo, do fascismo, da extrema-direita, quer dizer, da violência contra os direitos humanos. Né? Quer dizer, então, existem alguns princípios éticos que me marcam, independente, né, da minha trajetória de pesquisador, certo? Então,
Essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa no vídeo para me organizar aqui, abrir os documentos e dar sequência para poder apresentar para vocês o plano de ensino, porque ali contém alguns detalhes que são importantes. Então, essa é a primeira parte.